Ora, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa dos Açores. Esta, portanto, é a sede da nossa açorianidade, a casa que os açorianos há quase 100 anos vão frequentando e é aqui que nós celebramos a nossa história, a nossa geografia. E se esta frase poderá ser um bocadinho vaga, hoje tem todo o direito de ser referida, porque na realidade nós estamos perante momentos da história e da geografia dos Açores, nomeadamente da Ilha do Pico, da Ilha do Faial, que são transversais no trabalho que temos hoje aqui, o segredo dos Açores. Nós queremos dar as boas-vindas, sobretudo aos novos, aos que nos visitam pela primeira vez, e só pedimos uma coisa, é que passem a ser repetentes, porque ser repetente na nossa casa já tem outro acréscimo, sabe, começam a ser conhecidos e a gente já sabe se subiram o pico ou não, se foram aqui ou além, etc, etc. Nós hoje estamos aqui exatamente para descobrir algo que pensávamos que já conhecíamos, o segredo dos Açores. E então, que segredos serão estes? Vamos conhecer o Pedro M. Duarte, e eu hoje acentuo no Pedro M. Duarte, porque na semana passada nós tivemos um Paulo M. que fez questão de, durante a sessão toda, nunca dizer o que era o M. Se era Manuel, se era Miguel, dizia, vão descobrir. Acabámos a sessão sim, com algumas tentativas, mas não conseguimos. Então, o Pedro Duarte vai-se apresentar e vai-nos contar aquilo que tem a dizer sobre esta obra. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Obrigado por terem vindo a esta apresentação do meu livro, O Segredo dos Açores. Antes de mais, quero agradecer o convite pela Casa dos Açores em Lisboa, feita pela doutora Delfina Porto. Isto realmente, para mim, é importante estar aqui hoje porque este é o primeiro livro de uma coleção, que é as aventuras das viagens de Tormentão. E, efetivamente, eu resolvi começar pelos Açores porque era um tema que eu já tinha em carteira, em virtude de um trabalho que eu tinha feito de investigação sobre os Maletes do Pico, em 2016, e que depois em 2018 acabou por resultar num artigo para uma revista alemã chamada Tempos Míticos, que eu não vou dizer o nome em alemão, não sei, só lembro mesmo. E essa revista tem um impacto grande na Alemanha, de tal forma que houve várias pessoas que nas redes sociais começaram a falar comigo sobre o tema, acharam interessantíssimo, e eu próprio achei o tema curioso porque eu já tinha vivido nos Açores em 97, no Faial, e na altura nunca tinha ouvido falar nos Maletes sequer. E quando um dia estava à procura de fazer uma investigação sobre pirâmides de degraus por todo o mundo, descobri artigos sobre pirâmides dos Açores. Eu vivi nos Açores, não sabia que havia pirâmides dos Açores. Efetivamente, chamar pirâmides a certos maletes pode ser pode acabar por dar um sentido um pouco distorcido. Algumas efetivamente têm um ar piramidal, mas não serão assim tantas quanto isso, são cerca de 15. Existem vários tipos de maletes. Existem os maletes atuais nas vinhas, que são pequenos retângulos no centro, onde realmente os agricultores colocam as pedras da limpeza do chão para o centro da vinha, por uma questão de praticalidade, digamos assim. O que acontece é que a palavra maletes em si, em Portugal, já desde o século XVI, significa um monte de pedras, um monte de qualquer coisa, e efetivamente nas aldeias às vezes ainda existem pessoas já de muita idade que ainda se referem a este termo, maletes, como um monte de pedras ou qualquer coisa do género. Mas existe também outros sentidos mais ligados à história, como por exemplo certas povoações da zona continental em Portugal que chamam maletes a zonas de antas. São para eles montes de pedra, mas efetivamente são antas. Portanto, há também aqui uma ligação histórica, não é só a ligação aos tradicionais montes de pedras. Bom, mas esta investigação ligada aos maletes
acabou por, efetivamente, criar em mim um certo espanto, que eu não desconhecia. Entretanto, encontrei um relatório arqueológico do arqueólogo Nuno Ribeiro, está disponível online, para quem quiser, e fiquei muito curioso ao perceber que um arqueólogo, foi o único autorizado a fazer a investigação nos Maroiços, acabou por descobrir que as datações mais antigas feitas por debaixo de um dos Maroiços, numa galeria que tem uma cobertura triangular, apontavam para o ano 1300 e qualquer coisa, da nossa era. E isso já deixava por si algumas dúvidas, porque efetivamente essa datação existir ali naquele caso, e não foi só de um objeto, foram vários vestígios recolhidos dentro dessa galeria. Havia uns que apontavam para 1400 e pouco, etc. Essas datas apontavam efetivamente para uma presença pré-portuguesa na Ilha de Pico. Porquê? Porque, pelo que se conhece da história da historiografia dos Açores, o Pico, portanto, os Açores começaram a ser ocupados a partir de 1432 e efetivamente a Ilha do Pico foi talvez foi das últimas. E porquê? Porque era uma ilha muito inóspita, não havia ribeiros à vista, não havia água, era tudo negro, porque era uma ilha, das ilhas mais recentes, digamos assim, de formação geológica dos Açores. Era tudo muito negro, havia muitas florestas, mas era realmente pouco convidativa para ficar ali, quando todas as outras ilhas à volta tinham campos e eram verdes e, enfim, tinham praias, etc. E realmente o Pico, nestes navegadores, despertou pouco interesse. Apesar de que é uma ilha fantástica, é um marco paisagístico, um marco geológico, enfim. É realmente a ilha que acaba por marcar um centro geográfico ali nesta região do conjunto de 9 ilhas. O que é certo é que foi das últimas a ocupar. Portanto, estes vestígios, com estas datações, têm ainda mais interesse. Mas mais interesse tem ainda quando eu estava a fazer essa investigação e percebi que nas Ilhas Canárias existem construções piramidais de degraus exatamente iguais. E eu não tenho problema nenhum. Há pessoas que dizem, não são bem iguais. Eu não tenho problemas nenhum em afirmar que são exatamente iguais, porque eu estive lá e vi, e tenho fotografias e levantamentos exaustivos tanto do arquipélago das Canárias como dos Açores, e posso dizer que as pessoas que construíram umas terão também construído outras. Podem não ter sido exatamente as mesmas pessoas, mas a técnica construtiva é semelhante, os materiais utilizados são semelhantes, a geometria das construções é semelhante, a proporção é semelhante. Isto não pode acontecer por acaso. Eu sou arquiteto de formação e posso garantir que o que nós temos ali são efetivamente obras construídas pelo mesmo povo. E eu não sei que povo é. Eu não vou revelar o segredo dos Açores porque não posso fazer spoiler. Mas o que posso garantir é que efetivamente aquilo resultam de uma construção de um povo. E quando fui investigar as das Canárias para perceber, então, mas espera lá, nas Canárias existem pirâmides de degraus em quase todas as ilhas, sobretudo também, curiosamente, no grupo central, onde existem mais, em Tenerife, na Gran Canária e em La Palma, onde existem mais, sobretudo em Tenerife, e são semelhantes. Então eu vou tentar perceber o que é que já está escrito e investigado sobre estas pirâmides das Canárias, e depois então vou voltar outra vez às do Pico, que é onde existem mais maretes deste estilo das Canárias, e vou tentar perceber se existe algum paralelismo entre as duas para tentar ver o que é que se passa aqui. Porquê? Porque tanto nas Canárias como nos Açores, os habitantes locais dizem mas isto foi feito pelos nossos antepassados. Mas efetivamente ninguém sabe se foi um trisavô ou um pentavô, ninguém sabe dizer exatamente quem, mas dizem que foram os antepassados. Ora, acontece que Maroiços, pelo que já tive a explicar no início, podem ser montes de pedra de qualquer tipo. Mas o que nós temos ali não é um monte de pedra de qualquer tipo. E começa logo aí também a grande questão. Para se construir uma pirâmide estrutural daquele tipo, tem que ter alguns conhecimentos de pedreiro, digamos assim, já com uma certa experiência de campo, porque nós estamos a falar de toneladas de pedras. Estamos a falar às vezes de pedras já que estão no embasamento com uma dimensão grande e que depois vão diminuindo na sua granulometria até aos níveis mais elevados, mas estamos a falar de pessoas que têm que ser pedreiros e saber como é que funciona a mecânica das construções em pedra sem argamassa, porque isso é pedra solta. E este sistema de construtivo de pedra solta é um sistema que já vem da antiguidade.
Dizem os historiadores que já vem do tempo das civilizações da era dos fenícios. Hoje em dia já se sabe que é um pouco anterior a isso, mas que efetivamente deverá ter vindo daquela zona do Levante. E, portanto, é um sistema construtivo que vem já, depois foi viajando pelo Norte de África, foi viajando também pela zona europeia. Portanto, nós depois temos grandes civilizações como a Grécia Antiga e a Roma Antiga, que também utilizavam sistemas construtivos sem argamassa, só com pedra só. Ao fazer a comparação com as Canárias, comecei a perceber que havia já muito material de investigação nas Ilhas Canárias feitas por investigadores recentes. Inclusive há um livro muito interessante sobre as pirâmides guanches canárias, que saiu até durante a pandemia, em 2020 precisamente, e que faz uma análise muito sucinta, mas muito lógica e muito interessante sobre algumas das principais pirâmides canárias. E, efetivamente, eu comprei o livro e analisei, falei com o autor, eu acho uns amigos agora, ele está à espera da edição espanhola para poder ler, porque ele diz que não gosta de ler em português. E, efetivamente, esse indivíduo fez uma investigação profunda sobre as pirâmides, também fez datações e investigou as orientações e chegámos à conclusão que, efetivamente, existem demasiadas semelhanças para não serem analisadas em conjunto. Depois também se fez a comparação com as que existem na Sardenha e com as que existem na Sicília para tentar perceber se haveria alguma ligação, se poderia encontrar alguma ligação histórica com estes outros pontos do Mediterrâneo, para tentar perceber efetivamente quem seriam as pessoas que nos Açores fizeram estas construções. Independentemente de algum dia se vir a saber quem são, existe um fator que é absolutamente determinante. Nas Canárias existem documentos do início do povoamento das Canárias a partir de 1400, por religiosos também ou por cronistas do rei, da corte, que explicavam que os aborígenes canários utilizavam aquelas construções para fazerem rituais ao longo do ano, nos solstícios, nos equinócios ou em períodos específicos do ano, que eram uma espécie de relógio solar para terem um controle, porque eles não usavam relógios, eram aborígenes, para terem um controle ao longo do ano, das estações do ano muito rigoroso, porque eles já tinham uma densidade muito grande dentro das ilhas. Portanto, a Grande Canária e Tenerife já tinham populações perto de 40 mil aborígenes, que para a dimensão das ilhas já é uma sobrepopulação, digamos assim. E, portanto, eles tinham que controlar, porque eles viviam muito da recoleção e só um pouco de alguma agricultura, mas era quase tudo recoleção e viviam também da pesca e, portanto, tinham que ter o ambiente aí bastante controlado para aquela pouca agricultura que eles faziam. E também para a pastorícia, que era um dos grandes fatores que lhes permitia a alimentação. Ora, essas crónicas a partir de 1400, 1500 têm descrições muito pormenorizadas de como eles utilizavam aqueles edifícios para fins rituais e quais eram os jogos e as atividades que eles faziam à volta daquilo que eles chamavam os edifícios sagrados. E, portanto, a questão, em investigação, a pessoa começa a tentar ligar pontas soltas e dizer, estamos muito bem. Então, as festas do Pico são evidentes das Canárias e realmente já existe um estudo, vários estudos nas Canárias, e existem inclusive crónicas históricas que diziam que já os aborígenes em 1400 utilizavam aqueles edifícios. Então, por silogismo e por comparação, podemos dizer que eventualmente também os Açores seriam da mesma época. E começa o mistério. E, obviamente, eu consultei muitas vezes o arqueólogo Nuno Ribeiro, o professor Félix Rodrigues da Ilha Terceira e a professora Maria Antonieta da Ilha Terceira, que são pessoas que estão a investigar vestígios pré-portugueses nas ilhas e que me revelaram coisas surpreendentes que eu não fazia ideia, que eles têm publicado nas redes sociais e às vezes em papers em várias línguas, sobretudo em inglês, na internet, para tentarem divulgar para fora, para atraírem cientistas e investigadores para as ilhas para ajudarem a perceber, porque assim, como não existe ainda um trabalho sistematizado de investigação, tem que se procurar às vezes investigadores para visitarem as ilhas, para irem darem palpites e dizer, olha, não, isto realmente é parecido com o que nós vimos aqui ou ali e tal. E, efetivamente, muitos historiadores e investigadores têm ficado perplexos com o que têm encontrado, sobretudo na Ilha Terceira, em termos de vestígios. Eu próprio, quando cheguei à Ilha Terceira e vi dólmenes na zona da Grota do Medo, a própria Grota do Medo é um dolmen, tem esse nome porque alguém colocou esse nome para ninguém se aproximar daquela anta que
É uma anta única no mundo, tem uma configuração fantástica, em forma de ovo. E eu fiquei surpreendido por estar numa zona muito curiosa, que é uma zona que está alinhada perfeitamente a norte do Monte Brasil. Portanto, tudo isto tem... estas orientações não são por acaso, não foi por acaso que foram ali colocar aqueles domas, porque também o Monte Brasil, na antiguidade, portanto, na zona, na altura do Neolítico, estes istmos de terra eram considerados zonas ideais para sagradas ou para servirem de cemitérios, basicamente, para criar sepulcros. E, portanto, aquilo tinha uma ligação axial, visual e também ritual e geográfica com o Monte Brasil. Eu estive ali, houve um relatório oficial, parece, da Direção da Cultura, que dizia que aquilo era um caos de pedras, sei que, infelizmente, os 13 técnicos que fizeram esse parecer não se chegaram a deslocar ao local, mas eu estive ali e investiguei as várias antas que estão ali e descobri que elas têm efetivamente uma assinatura. Ou seja, aquilo não pode ser um caos de pedras, porque elas têm uma forma de encaixe das pedras semelhante, em algumas delas pelo menos. Inclusive, algumas delas parecem ter ainda resíduos de pintura vermelha e amarela, como era costume nas antas. Tem muitas vezes marcas que eram feitas, marcas rituais, e estamos a falar, se calhar, provavelmente de antas, pelos a investigação foi feita e datação a mais antiga, 4.300 anos. E, portanto, aquelas marcas eram típicas dessa época, tanto que em Portugal continental, a Península Ibérica, aliás, toda é muito rica em vestígios deste tipo, e por comparação é fácil perceber que efetivamente estamos ali perante construções antigas. Como é que aquelas pessoas chegaram aos Açores? Não se sabe. Isso também é um mistério que eu falo ao do livro, entre muitos mistérios, mas às vezes mais do que tentar dar respostas simples, porque normalmente as respostas históricas não são nada simples, são muitas vezes complexas e estão interligadas com fatores completamente aleatórios. Alguém terá chegado ali, tenha sido na era glacial ou não, e efetivamente alguém se estabeleceu ali por alguma razão e seria talvez até uma pequena comunidade e acabou por deixar ali umas marcas. Mas há muitas mais marcas na Ilha de Sara. Existem até alimentos de NIR, existem espalhados por toda a ilha aquilo que se chama em investigação histórica da pré-história santuários de montanha, com muitas pias que em Inglaterra existem também em grande quantidade e que já estão em Inglaterra perfeitamente datadas, investigadas e infelizmente nos Açores ainda não estão. Mas foram investigadores de Inglaterra, deslocaram-se à Ilha de Sara e ficaram perplexos porque realmente eles dizem que este trabalho merecia ser feito, porque realmente nós temos aqui um exemplo único. Nos Açores está no meio do Atlântico Norte e esse é sempre um grande mistério, porque aqueles que tentam descredibilizar a vontade de investigar estes vestígios pré-portugueses tentam sempre ir com essa argumentação, que aquilo estava no meio do Atlântico Norte e, portanto, não havia maneira das pessoas há milénios chegarem lá. O que é certo é que, hoje em dia, os estudantes já sabem, a maior parte das ilhas em todo o mundo, mesmo as mais remotas, como a própria Ilha de Páscoa, tiveram pessoas a viver há milhares de anos e nunca foi o mar, nunca foi uma barreira física para as pessoas se deslocarem. Efetivamente, muitas pessoas na antiguidade morriam para atravessar os mares, mas isso nunca foi barreira, como é o caso dos vikings, que aliás um episódio que eu conto no capítulo 11 do livro, em pormenor. Não foi por acaso, foi até o último capítulo do livro a escrever, porque eu achei que merecia aqui algum destaque, não tanto porque possam também ter os vikings ter passado pelos Açores, porque parece que sim, segundo as últimas investigações na ilha de São Miguel, nas Lagoas, os vestígios que foram encontrados por sondagens feitas nas Lagoas apontam para datas em que os vikings estavam muito ativos no Atlântico, sobretudo na zona do Atlântico Norte, e nessas sondagens foram encontrados vestígios de cereais, carvões, portanto, que indicam que houve grandes queimas, digamos assim. Obviamente as pessoas dizem, mas isso podia ser os vulcões. Efetivamente, até poderia ser na parte dos carvões, mas como tem vários fatores associados, como grandes quebras de pólen, carvões e depois também cereais e os famosos ratos que foram investigados há poucos anos, todos estes fatores indicavam, sobretudo da parte dos ratos, que tinham um DNA nórdico e, portanto, estes fatores juntos, apesar de serem ténues,
ajudam os historiadores a começar a construir um mapa, porque muitas vezes, como eu disse, não é fácil investigar a pré-história ou idades muito mais antigas quando estamos num território vulcânico, onde aconteceram muitos episódios vulcânicos e, portanto, muitos vestígios que existiriam ali ou foram muito encobertos com grandes quantidades de cinza ou acabaram por ficar, por acidificação, também muito destruídos. Portanto, é sempre difícil, mas os historiadores da pré-história não têm receio de não encontrar, porque eles sabem encontrar. Às vezes nós olhamos para uma paisagem e dizemos, isto não tem nada aqui, e os investigadores e arqueólogos chegam ali e dizem, isto é fantástico, isto tem aqui, e realmente eles sabem identificar bem esses vestígios. O que é certo é que isto me ajudou a mim a perceber que eu estava perante um problema complexo. Por isso é que o livro demorou cerca de 3 anos. Comecei em abril de 2021 e efetivamente foi uma investigação complexa porque, claro, entre a vida de todos os dias, né, estar em casa a escrever, a pandemia, depois também houve 2 episódios, infelizmente, da família, dos séniores da minha família, que complicaram a situação, depois as férias, etc. 3 anos parece muito tempo, mas depois, uma destas complicações todas acaba por não ser muito tempo. Inclusive, eu tive que impor um limite a mim próprio, porque isto ainda podia demorar 4 ou 5 anos, e eu achei que já era tempo suficiente e tive que rematar a história, porque já tinha tanto material, chegava a ter dezenas de janelas no computador abertas, entre papers de investigações atuais, livros antigos em PDF que só conseguia arranjar por download em sites americanos e espanhóis, etc. Até livros que eu comprava em alfarrabistas sobre os historiadores dos Açores. Era uma complexidade de textos que eu queria colocar toda essa informação no livro, porque eu achei que, ok, já que vou falar sobre isto, então mais vale dar aos leitores que vão adquirir o livro, dar uma panóplia, um leque muito alargado de opções para que todas as pessoas que têm dúvidas pelo menos comecem a perceber que não só o problema é complexo, como todos nós temos dúvidas e temos direito às dúvidas, mas na ciência é assim mesmo, se não houver dúvidas, não há avanços. Aliás, não nos podemos esquecer do exemplo de Newton, com a história da maçã, que às vezes com coisas simples acabam por se descobrir grandes teorias e fazer grandes avanços na ciência à conta de pequenas observações de coisas do nosso dia a dia. E portanto, este caso dos Açores, dos vestígios pré-portugueses, não é um caso diferente de ciência. Eu há cerca de 3 semanas fui entrevistado na RTP Açores pela Vera Santos e achei piada porque ela fez uma entrevista de apenas 15 minutos, mas ela conduziu muito bem a entrevista porque ela leu o livro integralmente e sabia exatamente todos os pontos do livro mais importantes. E eu achei curioso porque em investigação as pessoas têm que realmente ter dúvidas e era dessa linha que eu estava a falar das dúvidas, porque existe realmente muita gente nos Açores que quer contra-argumentar e dizer que não existem vestígios pré-portugueses, que isto é tudo uma invenção. Mas efetivamente não é. E esta entrevistadora, a pergunta central, digamos assim, da entrevista foi: então mas o que o Pedro M. Duarte está a dizer, e eu não vou dizer qual é o L, o Pedro M. Duarte, então a história dos Açores tem que ser toda reescrita. Isso não, porque efetivamente não há necessidade de reescrever a história dos Açores, porque a história dos Açores que é conhecida é a história do povoamento dos Açores até aos dias de hoje. E, portanto, essa história não precisa de ser reescrita. Efetivamente, não tem que ser reescrita. O que nós temos que ter coragem é dizer, ok, é preciso fazer uma investigação arqueológica nos Açores, como sempre foi feita em todo o mundo, como foi feita na Península Ibérica. Quer dizer, não fazia sentido nós, aqui em Portugal, dizermos, não, só vamos investigar desde o Afonso Henriques para a frente. Porque então íamos ter que omitir toda a pré-história e todos os povos que estiveram antes, e isso não faria qualquer sentido. Portanto, há todos estes fatores aqui na investigação que são importantes, porque uns são argumentos, outros são contra-argumentos, e realmente existe aqui uma grande decisão de pessoas que não querem reconhecer que existem vestígios pré-portugueses e pessoas que não têm quaisquer dúvidas que são vestígios pré-portugueses que estão ali, e portanto haverá uma necessidade de começar a divulgar o tema. E foi por isso que eu decidi escrever o livro. Aliás, na página final da dedicatória eu falo exatamente nisso, que este livro, para mim, mais importante que ser o primeiro livro de uma coleção de outros que vão surgir agora, com as viagens do Truman Traum, que é um arqueólogo do século XXI, que vai tentar agarrar precisamente nestas questões, dúvidas, nestes grandes mistérios da história e da arqueologia, que hoje, quando começam a ser investigados através de uma ciência mais avançada, muitas vezes revelam
coisas surpreendentes. A investigação através do DNA ou utilizando as técnicas de lidar, que são dos satélites infravermelhos que conseguem penetrar no solo e nas florestas e encontrar milhares de construções, por exemplo, na Amazónia, toda a zona da América, do Mesoamérica, foram encontradas agora cerca de 60 mil estruturas que não estão ainda identificadas, agora já estão, não é? Mas não estão sequer escavadas nem investigadas. E temos ali 60 mil construções maias que provaram, através de um satélite, portanto, isto foi uma investigação feita há cerca de 4 anos, que existem 60 mil oportunidades de escavar edifícios que nunca foram escavados, que estão ali virgens, escondidos, se calhar cobertos de terra, com vestígios maias que se julgavam, muitos dos vestígios terem sido perdidos por causa da ocupação espanhola, e que, no entanto, temos ali 60 mil pontos de escavação disponíveis para as pessoas. Portanto, em arqueologia e história, nós estamos a viver um período fantástico em que tudo é possível. Como, por exemplo, a história de Stonehenge, que foi reescrita e está a ser reescrita todos os dias, com os vestígios que eles encontram todos os dias à volta de Stonehenge, e estão a fazer uma reconstrução da história, não apagando totalmente a história que está para trás, mas interceptando e tentando perceber o que é realmente verdade. Porque isso é que importa. Portanto, haverem vestígios pré-portugueses nos Açores, a mim não me espanta. Algumas pessoas espantam, mas a maior parte dos investigadores, sobretudo da pré-história, não espanta absolutamente nada. A questão dos maroices da Ilha do Pico não serão à partida da pré-história, mas há duas teorias. Há uma teoria que aponta para poderem ser construções do final da Idade do Bronze, à semelhança das que existem no Mediterrâneo e também nos Canários, e faria algum sentido. Mas eu avanço uma teoria que não vou dizer qual é, não posso fazer spoiler, mas existe uma outra teoria, se calhar de um período um pouco mais recente, e que tem alguma lógica dentro da Macaronésia, que são os 4 arquipélagos que nós temos nos Açores, as Canárias, a Madeira e Cabo Verde. Neste caso, em relação aos maroices, eu excluía Cabo Verde, que está um pouco mais para baixo, e que efetivamente parece até o momento não têm sido encontrados vestígios semelhantes. Mas esta unidade geográfica é importante porque, num certo período da história, que eu não posso revelar qual é, porque ia revelar uma parte importante aqui da última fase do livro, existiu um momento em que estas ilhas estavam ligadas fisicamente por pessoas que andavam a viajar entre elas. E, portanto, a mim não me espantaria que tivesse havido aqui uma ligação cultural entre as Canárias e os Açores nesse período e que realmente, até eventualmente aqueles aborígenes ou pessoas antes daqueles aborígenes das Ilhas Canárias tivessem ido para os Açores e provavelmente até para as Américas, ou vindo até das Américas, isso agora não vou dizer exatamente qual é a linha, mas existiam ligações. E, portanto, alguma coisa aconteceu. Porque, assim, aqueles edifícios que estão ali, portanto, sobretudo o maroiço mais alto da Ilha do Pico, tem uma altura considerável. E eu subi até lá acima e são toneladas de pedra. Não faz sentido nenhum aquela teoria de dizer que, não, estes maroiços foram construídos para retirar a pedra dos terrenos para fazer agricultura. Naqueles casos específicos, não faz qualquer sentido. Estamos a falar agricultores a construírem, tinha que ter um plano. Fazerem um plano para fazer uma pirâmide de degraus, com uma altura que naquele caso tem quase 15 metros, e cuja construção seria extremamente difícil, porque no primeiro nível ainda era fácil colocar as pedras, etc. O segundo nível já era muito mais complicado. E a partir do terceiro nível é extremamente difícil um agricultor ou um conjunto de agricultores estarem a dedicar-se a fazer uma construção de uma pirâmide porque eles queriam era fazer agricultura. Portanto, que as técnicas que são usadas ainda hoje na vinha fazem sentido, que é ter um pequeno maroiço de uma altura meio metro, até menos, para onde se atiram as pedras e pronto, fica ali. É uma pequena parte do terreno que não pode ser ocupada por agricultura, mas eles também não perdem muito tempo a dar a transportar pedra. Agora, no caso destes maroiços de grandes dimensões, não faz absolutamente sentido nenhum a justificação de ser só para a agricultura. Inclusivamente, porque na Ilha do Pico existe um conjunto que me deixou, e deixa toda a gente lá vai boquiaberto, que é o chamado os grupos dos maroiços com praças.
Tem umas praças centrais. Há para mim, o mais fantástico de todos é um que tem uma pequena praça central e depois tem outras praças que o englobam a ele. E estamos a falar de construções com uma altura considerável que fazem imensa sombra nos terrenos. E, portanto, aqueles terrenos até são maus para a agricultura, porque estão a construir edifícios com uma certa altura que, uma grande parte do dia, estão a criar sombra nos terrenos para a agricultura. Não faz qualquer sentido. E essa é uma das justificações que eu dou, sobretudo porque eu também gosto de trabalhar a terra e tenho pessoas da minha família que gostam de trabalhar a terra. Qualquer pessoa sabe que um agricultor não vai andar a construir montes de pedra de grande altura, porque isso causa prejudicar a agricultura e não faz qualquer sentido. Portanto, se as pessoas tivessem grande quantidade de pedra para retirar do terreno, cavavam um buraco numa zona próxima e tiravam para lá as pedras e aproveitavam o terreno. Não iriam fazer pirâmides. Portanto, estas pirâmides de degraus tinham um outro sentido. E, efetivamente, o arqueólogo Nuno Ribeiro, no seu relatório que fez em 2012 para a Câmara Municipal da Madalena, o relatório está muito bem feito, são cerca de 16 páginas, ou 14 páginas. Está muito bem feito. Explica exatamente tudo o que é preciso explicar para uma análise científica, arqueológica, porque todos aqueles moleiros, curiosamente, têm todos a mesma orientação. E realmente não fazia sentido, uma vez mais, os agricultores terem uma parcela aqui e outra 500 metros ou 1 quilómetro mais à frente e estarem todos a fazer marões simplesmente para deitar pedras fora, estarem a fazer marões com a mesma orientação. Até porque naquela zona nem todas as parcelas têm a mesma orientação. Mas ainda existem outras justificações que depois o arqueólogo apresenta no relatório, que são distâncias equivalentes entre o pico da montanha do Pico, a localização desses marões e a localização da caldeira no Faial. Estão alinhados e, portanto, tem uma justificação e também tem a justificação solsticial de orientação nordeste no verão, porque, efetivamente, era um ponto, quem está na Ilha do Pico, na Madalena, consegue perceber que no solstício de verão o sol põe-se exatamente na zona do Porto Pinho e tem esse alinhamento em relação aos marões do Pico e ao vértice da grande montanha do Pico. Portanto, existe aqui um alinhamento. Curiosamente, encontrei esses alinhamentos também nas Canárias, nas pirâmides das Canárias, que são referidos e muito bem por este autor do livro das pirâmides Canárias, que inclusivamente existiam triangulações entre os cumes dos vulcões nas Canárias e estas pirâmides. E, portanto, começa a haver aqui muito material que realmente deixa a entender que, apesar de não estar ainda bem investigado, que podemos estar efetivamente perante construções antigas e que depois colocam a questão seguinte, que é, muito bem, então se isto são construções antigas, são de que período e quais foram os povos que passaram por aqui? Porque assim, os Açores são portugueses, neste momento ninguém nos vai tirar os Açores, a não ser que existam guerras que nós ainda não sabemos que vão acontecer e que, infelizmente, isso podia, em cenários catastróficos, acontecer, mas ninguém nos vai tirar os Açores por estarmos a investigar quem teriam sido os povos que passaram pelos Açores antes dos portugueses lá terem chegado. E, efetivamente, na minha investigação de 3 anos, encontrei autores da Grécia Antiga, autores romanos, existem descrições de autores gregos e romanos sobre os cartagineses que se perdiam por vezes no Atlântico durante muitos dias e que descobriam ilhas, quase ilhas mágicas, com povos muito simpáticos, com umas florestas com frutos, muito assim. Estamos a falar eventualmente do Brasil e da Mesoamérica. E isto estamos a falar, por exemplo, de Diodoro da Sicília, um escritor muito respeitado na Sicília, do ano 300 mais ou menos antes de Cristo, falava destes exemplos, que eram recentes na história dele. E nos Açores foram encontrados vestígios, vários vestígios, nomeadamente as famosas moedas do Corvo, que apontam para este período 300 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo. Portanto, houve qualquer coisa que aconteceu ali entre fenícios ou cartagineses ou outros povos do mar, eventualmente do Mediterrâneo, que de alguma forma poderiam ter chegado ali e até poderiam conhecer a forma de chegar aos Açores e esporadicamente ir lá. Eu estava a referir há pouco que
Tem um capítulo dedicado aos vikings e que foi o último a escrever, porque a história dos vikings, para quem conhece bem, e porque também neste caso pode haver hipótese pela investigação que foi feita em São Miguel, este capítulo dos vikings é fundamental, não tanto porque possam ter sido eles também a passar ali nos Açores, mas porque estudar os vikings dá para perceber como uma só família passou da Dinamarca para a Islândia, da Islândia para a Groenlândia e da Groenlândia para a América, em 3 gerações. Uma só família. Isto está relatado nas sagas islandesas. E os vikings tinham aquelas características que nós conhecemos muito bem, que eram destemidos, não eram grandes navegadores em mar alto, mas acabaram por se tornar mais ou menos e dominar mais ou menos a navegação em mar alto. E o que é certo é que eles, quando iam para o mar alto, só tinham uma forma de navegar, que era nascente, poente, nascente, para regressar. E tinham alguns métodos básicos que eu explico no livro, e também naquela série dos Vikings de 2013, também, logo na primeira season, refere-se muito bem quais eram esses sistemas de navegação que lhes permitia navegarem mesmo sem sol no mar, que era uma coisa que pouca gente se arriscava naquela época. Estamos a falar da época medieval, e portanto as pessoas não se arriscavam muito. Mas os vikings eram destemidos e foi assim que eles conquistaram quase todos os territórios que conquistaram. Inclusive, há muitas pessoas que nem sequer sabem que os vikings dominaram quase todo o território da Rússia. O Museu de São Petersburgo tem a maior coleção de vestígios vikings de todo o mundo. E ainda há muita coisa por saber, e muita coisa por investigar, e muita coisa por explorar. Inclusive os vikings chegaram a Istambul. Tanto chegaram a Istambul pelo Mediterrâneo, mais tarde, como chegaram primeiro por via terrestre e fluvial, através da Rússia e de outros países ali próximos. Iam navegando pelo rio, chegavam a andar com os barcos deles às costas quando não havia ligações entre um rio e outro, para passarem depois para outro rio, porque eles já sabiam a forma de chegar a Istambul. Iam a Istambul, compravam tecidos, levavam peles que eles traziam dos seus territórios e traziam coisas sobretudo para as mulheres deles, para se embelezarem com tecidos e até formas de maquilhar, etc. É uma história curiosa essa, por acaso, porque os vikings eram um povo curioso, eram também um povo um pouco brutal, como nós sabemos, e o que é certo é que essa família, essa única família, descobriu, portanto, esta linha de ligação entre a Europa e a América de uma forma casual, porque o primeiro viking que teve que fugir da Dinamarca dessa família foi porque tinha morto um indivíduo numa rixa e muitas vezes o que acontecia era a tribo viking do morto vinha matar a tribo inteira do que tinha causado a morte ao seu elemento da tribo. E isto era o dia-a-dia dos vikings. Nós sabemos. E o que é certo é que eles com medo fugiram. Fugiram e acabaram por ir para a Islândia, mas na Islândia já estava bastante ocupada na altura por outros vikings, tinham lá chegado 70 anos antes, e portanto esta família acabou por não conseguir estabelecer-se na Islândia, tiveram lá alguns anos, mas ficaram com os terrenos a nordeste, e aquilo não conseguiam plantar lá nada, não conseguiam sobreviver, não conseguiam comercializar nada, enfim, foi uma desgraça, até que aconteceu outra desgraça a essa família. Foi o filho desse indivíduo, matou também acidentalmente um vizinho, numa rixa, e exatamente com medo de ser morto também, iam fugir, mas antes de fugirem foram apanhados. E então foram levados ao concílio, e o concílio na Islândia, que para muitas pessoas não sabem, é considerado hoje pelos historiadores como a primeira democracia, esse concílio, porque era uma forma das pessoas todas da ilha poderem votar e decidir as coisas da ilha, e é considerada a primeira democracia histórica que se conhece. E eles disseram: não, nós não te vamos matar, mas vais ficar isolado durante 3 anos, tens que sair daqui da ilha, depois podes voltar. Eles efetivamente já não tinham muito para onde ir, porque não podiam voltar para a Dinamarca por causa do pai dele, e estavam marcados, e então decidiram ir para Poente. Lá está, eles não navegavam para Nascente ou para Poente. Então decidiram ir para Poente porque havia um mito, uma história, de que havia uma terra dos gelos azuis, e que era o único sítio onde eles podiam fugir, não havia ali mais nada. E eles foram e levaram 25 barcos, só chegaram a 14 à Groenlândia, mas o que é certo é que aqueles 14 chegaram. E eventualmente os outros 11, não sabemos onde é que foram parar,
aos Açores, à Madeira, que é certo, ou muitos deles terão afundado eventualmente. O que é certo é que eles se aventuravam e quando chegaram à Groenlândia o terreno era inóspito, mas felizmente naquela altura, naquela época, a Groenlândia estava a passar uma espécie de um período quente, aliás toda a Europa. E eles acharam estranho não ver ali ninguém a viver, porque isto até não é assim tão mal, tem muito gelo, mas os gelos também já estavam muito ao gelo. Começaram a contornar a Groenlândia e lá encontraram territórios a nascente, a sul e a sudoeste, terrenos onde tinha alguma que eles chamavam turfa, portanto era uma zona não gelada propriamente, onde eles podiam ter lá o gado deles e fazer algum tipo de plantação. E eles se estabeleceram. Depois, por efeitos de Nixon, nasceu o filho desse indivíduo e teve vários filhos. E por navegações que eles faziam muitas vezes para caçar animais marinhos, etc., acabaram por descobrir, numa tempestade, foram para ao Canadá. A partir daí, começaram a ir ao Canadá em visitas anuais. Portanto, para eles era uma forma de sobrevivência, porque nós, na Groenlândia, eles conseguiam sobreviver durante o verão, durante o inverno nem podiam praticamente sair de casa. Portanto, tinham que criar um sistema em que os animais estavam fechados no celeiro, eles próprios viviam a maior parte do inverno fechados em casa, e então, quando eles descobriram o Canadá, começaram a perceber, ok, nós temos aqui um ponto de apoio, só que não queriam sair da Groenlândia. Então começaram a utilizar o Canadá como uma zona de apoio no inverno. Então os homens iam todos para o Canadá, uma espécie de férias de inverno, as mulheres ficavam na Groenlândia a cuidar da pouca agricultura que podiam fazer naquele período, e a cuidar dos animais e das crianças, e os homens chegavam a estar 2, 3, 4 meses no Canadá. E o que é que eles traziam de lá? Traziam madeiras, porque já não havia madeiras na Groenlândia, que eles tinham cortado tudo, com os vikings tinham aquela coisa onde chegavam, começavam a cortar árvores para barcos, casas, para lenha, móveis, tudo. Faziam tudo com madeira. E então a pouca madeira que havia na Groenlândia esgotaram, e era madeira arbustiva, nem sequer era propriamente. Havia umas árvores, mas muito tenues. E então traziam madeira e carne também, porque a certa altura no Canadá traziam fruta, traziam carne, traziam madeira, e até peles de raposa, etc., porque as peles que eles encontravam na Groenlândia eram praticamente só de morsas. Curiosamente, estes vikings tornaram-se os vikings mais ricos de todo o Império, se podemos chamar assim, o Império Viking. E quando eles foram para lá viver, os outros vikings achavam que aquilo era uma missão suicida. Só venderem marfim para a Europa da Idade Média, que se tornou um bem raro, mais caro na altura do que o ouro, estes vikings acabaram por se tornar os vikings mais poderosos. Aqui o grande problema foi que depois, a partir de quando acabou aquela época de verão, digamos assim, europeu, numa era específica que foram 40 anos, eles começaram a passar invernos muito rigorosos em que o solo já nem sequer permitia plantar no inverno porque já era pedra. Inclusivamente matou as plantas todas que existiam, e então no verão, quando o gelo derretia, já não nascia nada, porque estava tudo morto. E esse período de esterilidade levou a que os vikings tivessem que procurar novos caminhos. Como já conheciam a Vinland, portanto, que chama-se Vinland porque tinha as famosas vinhas onde eles traziam as uvas para fazer o vinho, e para comerem uvas também. A Vinland terá sido o destino principal desses vikings que tiveram que sair da Groenlândia. Mas nas sagas islandesas existe referência de que um dia um barco chegou à Dinamarca e está escrito numa saga que eles lhes perguntam: vocês vêm de onde? Vimos da Groenlândia. E demoraram tantos dias a viajar, porque nós íamos para a Vinland. Só que perdemos uma tempestade e viemos pelas correntes, depois tivemos que navegar para nascente para voltar para trás e acabámos por vir parar à Dinamarca. E esta história está relatada, e as sagas islandesas, apesar de serem uma espécie de histórias líricas de Idade Média, elas eram verdadeiras, elas falavam de factos reais. E portanto, nós ficamos a saber que uma parte importante dos vikings terão chegado à América antes do Colombo. E portanto, estas histórias que se contam, esta do Colombo também não é por acaso que eu falo dela no livro, porque realmente é um tema que está na ordem do dia e que também está na rota dos Açores. Portanto, o próprio Colombo passava pelos Açores
encontraram nos diários do Colombo, referem uma vez que encontraram um barco de indígenas no meio do Oceano Atlântico. Portanto, todas estas histórias indiciam que os indígenas, tanto da América como os aborígenes, eventualmente dos Canários, eles não teriam receio de navegar. Inclusivamente, há histórias que indígenas americanos chegaram a portos em Inglaterra. São histórias que estão contadas, só que ficaram perdidas no tempo. Mas elas estão escritas por pessoas importantes. Portanto, era possível viajar. Como eu disse, o mar nunca foi e nunca será uma barreira de... Pelo contrário, é um ponto de ligação entre continentes e entre ilhas e, portanto, não seria aquela argumentação das pessoas que tentam negar esta investigação dos vestígios portugueses. Não é um argumento. Dizer que elas estão muito afastadas do continente americano, muito afastadas da zona ibérica e da Inglaterra, etc. Não é um argumento. Portanto, seria interessante investigar. No meu livro, o Truman, que é um arqueólogo do século XXI com tecnologias recentes do estilo de Indiana Jones, ele vai ajudar um amigo do Fayal a perceber, efetivamente, se estes vestígios, sobretudo os mareses, são realmente antigos, quem os teria feito, etc. E, no meio desta história, ligam-se também a uma senhora museóloga, Carmen Grimond, das Canárias, porque ela também é um ponto importante na história. Ela vai ajudar a estabelecer uma ligação nesta investigação. E o que é certo é que, a partir de metade do livro, portanto, o livro tem uma construção estrutural que inicialmente não era matemática, nem era geométrica, mas depois que acabou por começar a ser. Então, metade do livro, a metade inicial, é, digamos assim, a metade da luz, em que o Truman chega aos Açores e acha fantástico, é tudo lindo, é tudo... E, de repente, a partir de metade do livro, precisamente no capítulo 17, são 33 capítulos, começa a haver uma entrada num mundo da sombra, que é, ok, aquilo que não parecia uma coisa, afinal parece que é outra. E, aliás, as pessoas vão perceber que realmente há essa cisão no livro, em que, de repente, se passa de uma inocência da investigação para uma coisa muito mais séria, porque realmente é um tema que merece, e é um tema sério. E é um tema sério e que merece uma investigação séria. E, portanto, esta senhora que vem das Canárias, este personagem, vai ajudar um pouco, ou não, ou se calhar vai complicar um pouco mais a investigação e, de repente, a partir dessa metade do livro, começa a acontecer um rol de acontecimentos, uma espiral de acontecimentos, literalmente, em que o leitor, às tantas, não percebe muito bem o que é que está a acontecer, porque toda esta investigação pode ser tudo e pode não ser nada. Mas esse sentimento é propositado, porque foi também um sentimento que eu senti durante estes 6 anos da investigação. Constantemente, a minha linha de investigação era posta em causa por novos elementos que surgiam. E eu acho que não só a investigação histórica que está retratada no livro pode ser importante para as pessoas que o leem, como até para o futuro ser também um documento, porque eu não só fiz um levantamento exaustivo histórico de tudo o que encontrei relacionado com esta matéria, como também coloco em aberto linhas para investigação que eu acho que podem ser possíveis. E tudo isto numa história ficcionada, mas baseada em investigação história atual e história antiga e também civilizações antigas e civilizações que marcaram muito a história do Mediterrâneo e da Península Ibérica e que são importantes para nós, para percebermos que hoje em dia, por acaso, é um tema que está muito na ordem da história, que é o Apocalipse. Ou seja, nós achamos que as civilizações são uma linha reta e que as pessoas começaram nas cavernas e que vão acabar no espaço com super tecnologia, mas este caminho é sinuoso e tem muitos retrocessos, tem muitas guerras, tem muitas paragens e, incrivelmente, por aí, as pessoas podem achar que não, mas os avanços tecnológicos e os avanços na história são pequeninas pérolas nesta linha temporal. A maior parte do período histórico humano que é conhecido foi passado em guerras, em tribulações, em chacinas, em destruições, em ocupações. A maior parte da história foi assim. Os pequenos momentos de paz que eu, felizmente, tive a oportunidade e estou a ter ainda a oportunidade de viver desde que nasci, são exemplos muito raros na linha histórica humana. Portanto,
nós, os humanos, temos um perfil tão pacífico como, portanto, agressivo. E, infelizmente, o perfil agressivo, daí a dialética do livro também entre a luz e as trevas, a famosa batalha de sempre, está muito presente em todos nós, porque quando nós julgamos que estamos a atingir uma época da calmia, acontece o que está a acontecer hoje em dia, que são de repente polos de guerra que estão a acontecer em todo lado, sem solução, que levantam problemas sociais de relevo, porque estão a ser cometidas barbaridades todos os dias, e nós temos que assistir a isto com a maior naturalidade do mundo, porque esta, na realidade, é a natureza humana. Portanto, dizemos que uma coisa não é possível, neste caso, que não é possível haver vestígios pré-portugueses dos Açores, é totalmente impossível. porque eles existem, eles estão lá, eles são físicos e eles têm que ser investigados. E daí, este livro, eu resolvi pôr esta história em romance, porque eu acho que vai ser uma forma interessante das pessoas, espero eu, nos próximos anos, passarem a palavra uns aos outros e virem a perceber que, até para as futuras gerações, é importante estudar estes sítios, porque eles não têm qualquer implicação negativa com a história dos portugueses dos Açores, pelo contrário, eles vão ajudar a enriquecer a história dos portugueses dos Açores, vão valorizar atualmente os Açores, porque até já se está a fazer um turismo histórico. Essas pessoas, estes investigadores que estão nos Açores a investigar estes vestígios, estão a passar a palavra a outros investigadores e tem havido já uma corrente, sobretudo na Ilha Terceira, de pessoas que vão lá frequentemente para ver e investigar e continuarem a passar a palavra a outras pessoas. Portanto, investigar estes vestígios é bom para todos, vai criar uma linha turística e vai ajudar a preservar estes vestígios, porque seria uma lástima nós deixarmos destruir vestígios como estes, por exemplo, das antas da Ilha Terceira, que podem ter 4.000 ou 4.000 e tal anos ou 5.000 anos, que podem ser peças de um puzzle fundamentais para perceber as ligações que houve entre a antiga Doggerland, que hoje em dia está a ser muito investigada, que era a antiga zona toda à volta de Inglaterra, que ligava à Dinamarca, ligava ao norte da Europa, estava tudo ligado por terrenos pantanosos ou turfa, e portanto é muito importante na ligação destes pontos, porque tanto a zona da Inglaterra como a Península Ibérica são riquíssimas em vestígios arqueológicos da pré-história, nomeadamente estes das Antas, e se existem ligadas nos Açores, com certeza têm ligação, e também existem, apesar de muitas pessoas não saberem, existem Antas de dimensões enormes, descomunais mesmo, na América, portanto, e também no Canadá, na linha de fronteira entre a América e o Norte e o Canadá. Existem muitas Antas que podem todos estes elementos estar ligados uns com os outros e poderem ajudar os historiadores a começar a perceber que, na realidade, nós podemos estar a falar de vestígios numa escala regional Atlântica Norte e não apenas vestígios dos Açores ou vestígios na Irlanda. Não, hoje em dia já se tem que pensar que estas populações, através, se calhar, da era glacial que viajavam pelo Norte, estavam eventualmente ligadas à América e, mais tarde, ou até nesse período, poderão ter viajado de barco para os Açores e ali uma pequena comunidade pode ser uma pequena comunidade, para estar a falar 300, 400, 1000 pessoas, não sabemos, mas uma pequena comunidade ter deixado ali aqueles vestígios, porque eles estão lá. Portanto, seria interessante investigá-los. Daí o segredo dos Açores, que eu não vos vou dizer qual é, como é evidente, mas que se calhar no meio das minhas palavras já perceberam algumas coisas que podem, de onde pode ser esse tal segredo dos Açores. Eu vou só, uma vez que vocês vieram aqui, vou só avançar uma coisa, que é, na realidade, a última teoria que eu avanço nos capítulos finais é uma teoria ficcionada, mas que é tão verosímil como as outras teorias que estão retratadas historicamente no livro, porque ela tem um fundamento real. E, ao que parece, nomeadamente alguns arqueólogos que têm estado ligados aqui ao arqueólogo Nuno Ribeiro, apontam também para esta linha, ou seja, pode eventualmente ser uma linha. Eu depois desenvolvia um bocado mais e dei ali uns pozinhos mágicos, mas eu também acabo por acreditar, pelas datações que foram feitas e pelas ligações que eu encontrei nos canais, que essa linha pode eventualmente ser a mais verosímil para o caso dos Moureiros. E, portanto, é uma viagem. O livro é uma viagem, mas é também um conjunto de histórias dentro da história em si, do Segredo dos Açores, muito interpretada pelo Truman Thorne, e, portanto,
eu acho que as pessoas que lerem o livro não só se estão a enriquecer a si próprios, como estão a perceber de uma forma mais aprofundada esta grande questão que é a necessidade de preservar estes vestígios. E esse era o meu desejo com este livro, não só divulgá-lo o mais possível, tanto que ele já está a ser publicado, vai ser publicado recentemente no Brasil, já a edição inglesa está em preparação, e a alemã vai entrar em preparação, assim como a italiana e a francesa. Portanto, o meu objetivo é divulgar, porque existem arqueólogos em todos estes países, em todo o mundo, daí a edição inglesa que vai ser divulgada em todo o mundo, porque há pessoas interessadas nestes temas e vão querer ir lá e ver, e se calhar essas pessoas, esses milhares de pessoas vão acabar por ajudar nesta investigação, porque vão dizer, não, mas eu já vi uma coisa semelhante a isto. Que aliás tem sido assim que se tem construído aos poucos este mapa de presença pré-portuguesa nos Açores. Não tem sido fácil, mas também não é nenhuma invenção. Tem sido feito e construído por pessoas ligadas à ciência, mas o que é certo é que este mapa já começa realmente a ter muitas peças que já nos permitem perceber que, desde vestígios fenícios que já foram encontrados em São Miguel, com escrita fenícia de uma época específica, a tal época dos 300 anos antes de Cristo, já começa a haver uma linha temporal que aponta para vários tipos de ocupação nos Açores ao longo do tempo. Os vikings seriam uma delas, estes fenícios seriam outra, e eventualmente até os romanos, durante aquele período em que eles estiveram ao par da Britânia, que também navegaram muito pelo Atlântico, também poderão ter passado por ali. Mas quem diz estes também diz os povos do mar, os gregos antigos, eventualmente, e outros povos até africanos, que já dominavam muito bem a navegação na costa africana mediterrânea e que conheciam, e havia relatos, diz-se que quando os portugueses chegaram começaram a conquistar o norte da África, na sua missão de evangelização, prendiam muitas pessoas e depois faziam inquirições, o que é que eles sabiam, etc. E chegaram, houve realmente uma história que eu achei curiosa, em que se suspeita que houve passagem de informação das ilhas, da localização das ilhas dos Açores, através desse povo. E, portanto, existem indícios de que a descoberta dos Açores pode não ter sido tão acidental, que já havia muito, inclusive já havia cartografia, antes da descoberta oficial dos Açores, já havia cartografia onde estavam indicadas algumas das ilhas dos Açores. Mas, segundo o que eu li desta história dos portugueses que chegaram ao Norte de África, já havia cartografia árabe que identificava muito bem os Açores e que já faziam viagens esporádicas aos Açores para ir buscar, essa parte não está para explicar, mas para ir buscar alguma coisa aos Açores e levarem para o seu país. Portanto, a presença pré-portuguesa, efetivamente, é um facto, é uma realidade e é uma ciência que nos Açores está a nascer agora. Tal como começou a ser investigada em muitos pontos do mundo no século XIX, aqui nos Açores chegou mais tarde, mas está a ser investigada agora e acho que é um mundo que se está a abrir e é um mundo interessante e eu espero que vocês gostem do livro. Espero não os ter amassado muito. Pois, muito obrigado ao Pedro por esta explicação. E nós ficamos todos a pensar, mas conhecemos os maroiços há tantos anos, nunca imaginámos que isto fosse motivo para tanta dissertação e para tanto mistério. Porque, ao fim e ao cabo, saímos daqui com mistérios, mas sem conhecer o segredo. Ou seja, eu gostaria de proporcionar aos que desejarem de colocar alguma questão, pode ser que o Pedro consiga deslizar um bocadinho e avançar com mais algum pequenino segredo, mas também gostava de partilhar aqui com o Pedro e com todos aquilo que levou uma associada da nossa casa ao receber o boletim, e onde não falamos em maroiços, mas, portanto, com todo aquele conjunto de pistas
e sobre aquilo que o seduziu na Ilha do Pico e que conheceu, levou a que essa senhora, com 90, perto dos 91 anos, fizesse este comentário. Bom, eu, quando andei por Minorca, na realidade, lembro-me de ver alpergatas, aquilo que nós nos Açores chamamos as alparcas, que o homem do Pico em tempos usou. Nós aqui, portanto, açorianos, ainda nos lembramos do homem do Pico, sobretudo aqueles que vinham ao Faial em missão de trabalho, como o vendedor de fruta, o Gilberto, etc., andarem de alparcas. Alparcas que talvez a terminologia mais correta seria as alpergatas. E essa senhora diz, eu encontrei isso em Minorca. Na realidade, eu nunca pensei que os maroiços tivessem também ali na Minorca, naquelas ilhas ali no Mediterrâneo. Contudo, eu penso, se elas existiam ali, se calhar também os maroiços existem, então isto deve haver aqui qualquer ligação, dizia ela. Ou seja, ela ao ler quis também partilhar algo que se lembrava e depois ainda em jeito de brincadeira dizia, mas também não me esqueço que eles lá em Minorca faziam miniaturas daquilo para o turista. Vamos dizer aos do Pico que façam também miniaturas disso para vender ao turista. Mas são estes aspectos que nos levam depois a relacionar tudo isto. E na realidade a Ilha do Pico, como disse muito bem, é a ilha mais jovem, é a ilha talvez que mantém mais aquela cor negra, mas é uma ilha que na realidade tem vindo a ensinar-nos de facto muitas maravilhas e tem sido, disse também, a Ilha do Pico de facto não tem praias, a Ilha de São Jorge também não tem praias, mas deu a volta e hoje constituem pequenas zonas balneares agradáveis que são utilizadas e são bem procuradas. Quem sabe se os maroiços ainda encerram mais alguma loucura, mais algum segredo para além destes. Eu não sei, os nossos aqui amigos que também, até o Dr. Ricardo, por exemplo, que é natural da Ilha do Pico, já conhece os maroiços há tantos anos. Não sei se quer partilhar alguma história ou algum testemunho connosco, com todos. E até com o autor, que depois desta volta ao mundo que ele deu, a ligar tudo isto, é de facto uma investigação. Eu dou-lhe os meus parabéns, porque acho que há aqui um conjunto de teorias que não são fantasias. Elas, na realidade, têm assento em diversos percursos, diversos itinerários que estão descritos na história, na geografia dos povos e, por que não, um viking. Nós sabemos e sempre nos Açores temos este conceito. O homem do Pico é um homem valente, o homem do Pico é um homem valoroso, um homem forte. E, na realidade, eu lembro-me de quando era miúda, de que nós encontrávamos homens do Pico, que estavam pelo Faial, ou que cruzavam, que o homem do Pico era, em regra, um homem forte, grande, que tinha pujança, a sua força física era relevada. E isso ainda hoje acontece. E eu penso que não estou a dizer nenhum disparate. Se calhar são mesmo descendentes de vikings, quem sabe? Sabe-se lá, nunca se sabe, não é? Porque já estão lá depois dos portugueses. Estamos a falar do povoamento e sabe-se como é que foi feito o povoamento da Ilha de Pico. Ou presume-se como tenha sido feito, porque o Pico é uma ilha inóspita, como se disse, negra, mas tem a ver com
o volume e a quantidade de pedra existente, não é? Lá da lava e do basalto que existe no pico. E foi povoado sobretudo a partir de outras ilhas. Primeiro da terceira, portanto toda a parte do oeste, não é? Em que da Piedade até às Lajes, enfim, talvez São Mateus. Para aqueles que não conhecem, a Piedade é a ponta da ilha que fica mais próxima. Esta zona dos Marroixos foi povoada basicamente foi precisamente a última. E diz-se, presumo também que São Roque, aquela zona do norte, terá sido povoada por pessoas vindas a partir da Ilha Graciosa também. Portanto, e daí a grande quantidade de sotaques que existem na Ilha de Pico. O sotaque da Madalena não tem nada a ver com o das Lajes, nem com o da Piedade, nem com o de São Roque. Aliás, as Lajes têm um sotaque muito semelhante à Ilha de Terceira, quer dizer, a certas zonas da Ilha de Terceira. Relativamente aos Marroixos, enfim, sou completamente ignorante nesta matéria, mas a verdade é que, curiosamente, as pessoas, estes tais povoadores, imaginemos, não vou chamar de povoadores, as pessoas que terão passado pelo pico da antiguidade, por que razão se foram fixar na zona mais inóspita da Madalena e fazerem os tais monumentos, enquanto a zona da Piedade, as Lajes são os terrenos agrícolas mais ricos da Ilha de Pico, que é uma ilha pobre, do ponto de vista agrícola, não é? Mas as zonas onde seria, presumivelmente, onde seria mais, enfim, difícil fazer pacífico, não é? Que as pessoas se sediassem, era aquela zona, e realmente foi a zona onde os portugueses acabaram por iniciar o povoamento da ilha. A primeira localidade que existiu na Ilha de Pico, o primeiro povoamento foram as Lajes de Pico e as Ribeiras, não é? Zonas onde havia, por um lado, enseadas, onde era fácil também aportar, mas por outro lado também do ponto de vista agrícola tinha alguma capacidade de plantação e de cultura. E a Madalena, enfim, aquela zona não tinha, tanto é que para se plantar aquelas poucas barreiras que existiam inicialmente, tiveram que transportar a terra do Faial para o Pico. Não sei, isto é a história que contam. Não é história, isto é um apontamento, um leigo da matéria, não é? Só para comentar que, curiosamente, este processo que me referiu agora de transportar terra para se poder plantar em cima dos lajedos vulcânicos também aconteceu nas Ilhas Canárias. Por isso é que eu digo, é necessário estudar a história das Ilhas Canárias, que está bem documentada nas crónicas régias até, para tentar perceber como foi semelhante a ocupação dos Açores, das Canárias e até da Madeira. Portanto, são processos muito semelhantes, mas para mim eu vejo ainda mais semelhança entre as Canárias e os Açores, porque o que eu vejo retratado nas crónicas das Canárias é exatamente o que está nas crónicas dos historiadores dos Açores. E, portanto, o processo foi semelhante. Os povoadores, os povos que participaram neste processo, isto foi uma espécie de joint venture, em que iam portugueses, espanhóis, genoveses, portanto, normandos, e o que eles fizeram nas Canárias fizeram também nos Açores. Por isso é que eu digo isto, era uma espécie de expos que eles faziam. Fizemos uma expo nas Canárias, vamos fazer uma expo nos Açores. Eles tinham as equipas montadas para fazerem a ocupação de territórios insulares. E o que é certo é que parece que o processo foi exatamente igual. E poderá, existem pontos de ligação. Eu falo nisso no livro. Existe um ponto de ligação muito forte, uma pessoa muito importante que teve a ligar estes 3 pontos, e que, inclusivamente, também essa própria pessoa esteve ligada aos guanches aborígenes. E essa pessoa pode ter sido um dos pontos de ligação para haver Marroixos no Pico, ou não. Mas eu acho que estas ligações revelam-nos que existiam N possibilidades de ligação e que as que eu refiro, que são muitas e foi todas as que eu encontrei, podem até não ser essa, a real, digamos assim, mas o que é certo é que provam que existiam muito mais ligações entre as ilhas do que nós alguma vez imaginamos. Nós só não conseguimos imaginar mais porque não há muito material escrito sobre isso. Mas à medida que vai havendo mais historiadores que fazem teses de doutoramento e mestrados, etc., que vão remexer
nesse material histórico que está nas bibliotecas em Espanha e por toda a Europa, até na Alemanha, etc. E em Portugal, nos Açores também, há muitas bibliotecas que têm muito material, como a Biblioteca dos Betancourt na Ilha Terceira, e que tem uma coleção privada ou que só podem mexer naqueles livros historiadores com um certo grau de doutoramento. E, portanto, existe muito material que com certeza vai revelar ainda muitos mistérios que estão por revelar. Aquela senhora parece que queria dizer qualquer coisa. Sim. Eu sou lisboeta e há décadas que conheço os maroços do Pico. E como turista, que eu considero-me turista porque acho que a Ilha do Pico é muito misteriosa. E todos os anos que vou lá, eu vejo sempre coisas diferentes e que às vezes nem os picarotos sabem explicar ou não ligam ou que têm ao pé da porta. E então eu pensava que aquilo também seria para proteger os ventos, porque é uma ilha ventosa. Portanto, a ilha que eu conheço melhor é de facto o Pico. E os mariscos têm todos mais ou menos a mesma distribuição. Portanto, eu pensava que era para proteger o vento também. Isso era assim porque eu imaginei. O senhor pesquisador acabou de dizer que há uma vez com o piso nesta altura, não é brincadeira, não é? Pois. Isso é um prédio de grande dimensão em Lisboa, por exemplo. Sim, são 5 pisos. E mais, não é fácil para um agricultor, um grupo de agricultores, estarem a levar a pedra para os níveis mais elevados. Eu próprio subi. Com os meios que existiam na época. Esse maior maroço até já está parcialmente desmoronado no lado sul, infelizmente. Eu subi e eu tive medo de subir, porque quando estava a meio, olhei lá para cima e disse, isto é incrível, mas como é que um agricultor ia se pôr a levar pedra lá de baixo e montar uma... Isto parece quase a construção das pirâmides de Gizé. Tinham que andar com baldes, mas que sentido é que isso faz para um agricultor? O facto dos ventos. Os ventos, efetivamente, é uma das teorias que justifica os portugueses terem feito maroços. Eu posso dizer que, então, assim, faz um certo sentido quando nós pensamos nas coisas isoladamente. E quando estamos lá, às vezes no terreno, começamos a perceber que, ok, faz sentido, mas também não faz sentido. Eu tive nestes maroços que são os das praças, os tais das praças, que são de grande dimensão, estamos a falar de toneladas e toneladas de pedra numa extensão brutal, que fazem praças, há um que tem uma extensão, eu não sei, deve ser 100 e tal metros, com um embasamento larguíssimo, que são toneladas de pedra. E para quê? Porque no centro de toda esta estrutura de maroços, com toneladas de pedra e muitos metros, está uma pequena parcela de terreno com 20 metros por 30 para plantar o quê? Meia dúzia de vinhas. Isto não faz qualquer sentido. Agora, o que é certo, aquilo que a senhora disse, faz todo o sentido quando a pessoa vai lá. O que é que eu senti? Aquilo é uma espécie de uma pequena praça. Tem 2 maroços de um lado que são pirâmides, tem um outro que é uma espécie de um muro gigantesco, depois do outro lado tem mais uma praça, tem mais um muro também gigantesco, e a pessoa, para chegar àquela praça interior, tem que saltar aqueles maroços todos. E quando chega ali, não se ouve absolutamente nada. Aquilo é uma espécie de santuário. Eu estava um dia ventoso. Eu fui com um alemão que tem um projeto muito curioso, que eu falo no livro, por acaso, que eu agora fico 5. O alemão estava a lidar com aquilo. Nós apanhámos uma tempestade inacreditável, vinda do nada, e de repente estávamos no meio daquela praça, não se ouvia nada, ou seja, nós sentimos que estava o vento do lado de fora da praça, não se via nada, mas quando tivemos que sair, tivemos que subir os malotes outra vez para sair, e quase fomos arrancados pelos ares. O fotógrafo teve que guardar o material fotográfico que não podia. Aquilo parecia uma coisa ciclónica, mas assim do nada, e tinha estado uma tarde fantástica de sol, e de repente do nada. E eu falei com várias pessoas e para me tentar explicar este fenómeno. Aquilo tem a ver não só com os ventos, mas sobretudo com as correntes eletromagnéticas emanadas dos vulcões que estão por baixo da ilha. Portanto, geram, nós não vemos, porque estamos a falar de correntes magnéticas, geram impulsos magnéticos fortíssimos, e os ventos, de repente, naquela zona, eram uma loucura. Mas uma loucura. Aquilo, acho que nós filmamos até uma parte em que o indivíduo estava a fazer filmagens com o drone, teve que guardar o drone,
e depois estava a fazer filmagens com uma câmara de mão e nós fomos ver as imagens e não se aproveitava nada porque estava tudo tremido, não se aproveitou para nada do filme para fazer o documentário. Mas achei curioso, portanto, aquelas praças existirem precisamente num ponto energético da ilha estranhíssimo, em que tem uma praça de 20 por 30, que não dá para contar mais do que meia dúzia de vinhas, mas que tem uma construção de toneladas de pedal e à volta para quê? Para de repente uma pessoa está no meio da praça e parece estar num espaço ritual. Curiosamente, essas praças têm uma proporção e um tipo de construção muito semelhantes ao que nós encontramos em muitas cidades interiores dos maias da Mesoamérica. A mesma proporção, o mesmo tipo de retângulo, o mesmo tipo de altura e, assim, sendo construídas com materiais mais rudimentares, que é o material que a ilha tem, quando nós vemos aquilo de longe e comparamos com fotografias da Mesoamérica, parecem o mesmo tipo de cidades. E tudo isto levanta questões. Porque é que teriam sido portugueses, já portanto, desde o primeiro período do povoamento, a fazer aquelas construções, quando nunca aconteceu praticamente em mais lado nenhum nas ilhas? Porque assim, há pessoas que dizem, Maroiços por todas as ilhas, não é bem assim. Lá está, quando falamos de Maroiços, montes de pedras, sim, mas Maroiços com estruturas piramidais de degraus, com aquelas alturas e com aquelas dimensões, não. Existem na Ilha do Pico, existem uns na Ilha de São Miguel que parece que foram construídos por um empresário muito conhecido que veio a ser cônsul na América, mas que já eram do século XIX, e esses aparentemente são realmente um pouco diferentes, ou seja, vê-se que são mais modernos a técnica de construção. Estes que eu estou a falar da Ilha do Pico têm líquenes gigantescos que, segundo o tal investigador das Ilhas Canárias, fez uma datação pelo tamanho dos líquenes e chegou à conclusão, curiosamente, de que a mesma data de construção dessas pirâmides nas Canárias era também do ano 1300 e qualquer coisa. Ou seja, também essa data anterior ao povoamento espanhol. Curiosamente, para muitas pessoas que não sabem, e este pode ser o tal pequenino segredo, não tem nada a ver com o segredo dos Açores da história, mas são pequeninos segredos que ajudam a perceber. Curiosamente, os portugueses estiveram nas Ilhas Canárias antes dos espanhóis, só que como não conseguiram ocupar as ilhas e não conseguiram dominar os milhares de aborígenes que lá havia, os espanhóis foram falar com o Papa e a dizer que deram garantias que podiam dominar e, sobretudo, evangelizar, porque aqui eles não queriam ocupar as ilhas para ficar com os territórios, eles queriam, a missão era evangelizar os povos que eles chamavam bárbaros. E, efetivamente, os portugueses não conseguiram fazer esse trabalho nas Canárias, porque já os portugueses começaram a ir com mais frequência às Canárias a partir do ano 1325, mais ou menos. Existe um relato, uma história muito curiosa, de uns mercadores portugueses que até viajavam em parceria com os genoveses, parece, foram às Canárias e trouxeram, isto é o que está escrito na história, saltaram-nos para o barco uns guanches e eles convidaram-nos, sem se conseguir comunicar muito bem com eles, convidaram-nos a irem com eles para Lisboa e trouxeram os guanches para Lisboa. Isso está descrito numa crónica. 1325. Portanto, antes dos espanhóis começarem a fazer as guerras com os guanches. Porque os portugueses estiveram lá e tentavam comercializar com os guanches, porque eles já andavam a querer ocupar os guanches, mas com aquele processo de suave, não é? De começar a comercializar, criar ali uns laços de umas parcerias, como acabaram por fazer depois na América, não? Só que não conseguiram. E então os espanhóis foram falar com o Papa e o Papa passou os direitos de ocupação para os espanhóis. E os espanhóis demoraram quase 80 anos até conseguir dominar os guanches. E depois, portanto, os portugueses estiveram nas Canárias antes dos espanhóis e precisamente naquele período em que aparecem as tais datações do arqueólogo Ribeiro dos Moreiros do Pico. Agora, como é que existem estas ligações? Mas nunca se falou de vestígios de rituais. Assim, nunca houve nada. Mas nas Canárias existem essas... Mas lá nos Açores não.
os Açores não existem vestígios. Nunca ouvi Ou falar seja, disso, mas e como sou o facto- ignorante na área. aquele sempre que eu estava a dizer, a cronologia da ocupação da Ilha de Pica foi importante, que eu também falo aqui no livro, porque efetivamente a Madalena, curiosamente, foi o último período, porque pronto, existe a justificação, realmente tinha uma zona inóspita, tinha muitos lajedos, mas o que é certo que tem lajedos, mas também tem lajedos as outras partes da ilha. O que acontece, para mim, o que é mais perplexo é que a zona da Madalena tem ali realmente várias zonas que são pequenas enseadas, como tem nas outras zonas da ilha, e a zona mais próxima do Faial. E, portanto, seria, como eles andavam de barco, seria lógico que fosse uma zona de proximidade maior do Faial para ter ali um pequeno porto para chegar. Agora, claro que as zonas para plantação eram melhores do outro lado da ilha, tinham aquela zona que ainda hoje tem aquela inclinação muito suave, e, portanto, uma grande parte daquela zona ali tem terrenos favoráveis à agricultura. Mas o que é certo é que a zona da Madalena seria um dos pontos mais lógicos de embarcadouro para fazer a ligação ao Faial, porque havia muitas viagens entre Faial e Pico. E porquê que isso não foi feito? E porquê que a zona da Madalena foi a última a ser povoada? E porquê que o primeiro edifício oficial, que foi precisamente a matriz da Madalena, foi só construído em 1700 e pouco? Portanto, isto levanta questões. Será que aquela zona também não foi ocupada porque se calhar havia ali uma população de gente estranha, que não seriam muitos, mas não convinha estar... Não sei, não sabemos. Não sabemos porque eu investiguei os historiadores todos dos Açores, Gaspar Frutuoso para a frente, Damião de Góes, etc. Não há referências nunca a marreços, nem construções de degraus, nem construções de pedras, nunca existem referências. Mas existem referências de que a zona da Madalena, havia uma zona, precisamente a estrada a partir da qual estão construídos os maroços, por decreto régio, foi proibido as pessoas irem para aquela zona. Não podiam sequer circular ali. Mas porquê que não podiam circular ali? É uma coisa muito curiosa. E são pequenas pistas que nós vamos apanhando aqui e ali. Que, será que eles não queriam que as pessoas fossem para lá para verem que estavam ali aquelas construções? É provável, porque também nós sabemos o que aconteceu à estátua da Ilha do Corvo, que é um vestígio pré-português, claro. Quando o Diogo de Teivo lá chegou em 1452 e encontrou aquela estátua ali, foi o momento em que descobriram a Ilha do Corvo, que ainda não sabiam que existia a Ilha do Corvo. Portanto, numa das viagens ao Canadá que eles faziam para ir pescar atum, e, portanto, o Colombo foi 50 anos depois, 50 anos não foi tanto, veio depois deste Diogo de Teivo, porque antes do Diogo de Teivo já havia viagens regulares ao Canadá para irem pescar atum. E quando o Diogo de Teivo chegou ao Corvo, encontrou a estátua do Corvo. Tinha uns caracteres que não souberam identificar, portanto não deviam ser romanos, porque se fossem romanos seriam eventualmente facilmente identificáveis, porque o romano ainda era, e o latim era falado na Idade Média. Portanto, poderiam ser ou de vikings, ou de cartagineses, ou de frícios. Portanto, os cartagineses e frícios eram o mesmo povo. O que é certo é que eles não identificaram a linguagem do que estava no embasamento da estátua. E a estátua não a temos porquê? Porque, infelizmente, quando iam levá-la, retirá-la do sítio para levar para a corte, para o rei Dom João, a estátua partiu-se e só chegou à corte de Lisboa os dois braços, a cabeça do cavalo e a cabeça e o tronco, na parte do tronco do... não, um pé, sim, e um pé do cavaleiro. Portanto, sem essa estátua, se nós tivéssemos essa estátua, seria relativamente fácil com a arqueologia como está avançada hoje em dia, identificar o período e o povo. Como não a temos fisicamente, existe um desenho que foi feito pelo Gaspar Frutuoso, é o único vestígio mais antigo em imagem, que foi feito com base na crónica de Damião de Góes, que dizia que os vestígios, os traços que estavam na figura eram de uma pessoa eventualmente africana. Não sabemos porque que ele disse isso, porque não está pormenorizado. Podia ser por causa da barba, dos lábios, não sabemos. Dizia só que tinha um badem, que é uma capa, que tinha os pés descalços, que estava a apontar para o noroeste, portanto, à zona do Canadá, precisamente. E nós sabemos que o Canadá, portanto, o Corvo e o Canadá têm correntes marítimas que os ligam, tanto para ir como para voltar. E não sabemos
qual era a tal linguagem, mas esse vestígio pré-português está relatado em crónicas reais da Damião de Góis. Pelo Gaspar Frutuoso foi também investigado em profundidade, e o que é certo é que nunca houve uma investigação no Corvo para ir tentar, primeiro, identificar o local exato, que ele está descrito com bastante pormenor nas crónicas, o local exato de onde esteve esta estátua, e investigar se na zona existem ainda vestígios, que é provável que existam, dessa tal estátua. E podia ser importante começar por aí uma investigação, por exemplo, na Ilha do Corvo. Tentar identificar o local exato, porque ele está descrito de uma forma mais ou menos inequívoca. Se formos à crónica antiga do Damião de Góis, conseguimos eventualmente localizar o ponto exato e ir lá com equipas de investigadores tentar encontrar eventualmente o tal embasamento da estátua, que ainda pode lá estar, e pedaços da estátua. E portanto pode ser um ponto interessante. Olha, próxima viagem. Ilha do Corvo. E quem é que fez os maroiços das Canárias, que estão muito mais perto da África, mais perto do continente europeu? Foram os canários que depois ensinaram os portugueses que foram fazer ao pico? Essa pergunta é extremamente interessante, mas vai ter que ler o livro. Não, mas eu vou dar aqui algumas coisas. Não, mas a ilha de Santorini também tem vinhos gregos, sim. Eu estive lá em Santorini e aquilo é impressionante. E essa datação, que método é que usam para fazer a datação dos maroiços? Os métodos, eu não sei explicar exatamente qual foi o método, mas sei que as cinzas e os pedaços, foram encontrados pedaços de osso, foram encontrados búzios, foi encontrado um cachimbo que está neste momento, este meu amigo alemão, que tem portanto, laboratórios com os quais trabalho na Alemanha, levou o cachimbo para datar não só o tabaco que está dentro do cachimbo, como o próprio cachimbo, que é um cachimbo de tubo, de uma época muito específica. E portanto essas datações estão a ser feitas segundo os métodos científicos, por esse arqueólogo Nuno Ribeiro, que é a pessoa que detém esses vestígios, porque ninguém quis ficar com os vestígios, porque ninguém reconheceu os vestígios. E portanto ele então disse, bem, então, mas se ninguém quer ficar com os vestígios, que eu vou ter que os levar para o continente e um dia, se calhar, porque esse arqueólogo tem um museu ao pé de Foscoa, um pequeno museu, e estão lá os vestígios. E pode ser que alguém um dia, alguma entidade pública, os queira recolher. E efetivamente, essa datação aponta para esse tal período de 1300. Mas eu posso dizer que nas Canárias existem essas crónicas reais do rei de Espanha, da época, em que eles, um padre também, como aconteceu nos Açores, descreve ao pormenor os rituais todos que eles faziam à volta das pirâmides, danças, faziam lutas com paus, a história dos pauliteiros, lutas com paus, faziam danças, faziam luta greco-romana quase. E não é por acaso, porque foram encontrados recentemente nas Canárias, nas últimas 2 décadas, vestígios gregos, ânforas gregas nas Canárias. Já se sabe que eles faziam os guanches, produziam sal para os romanos também, foram encontrados ânforas com sal até ainda. E os cartagineses. Aqui, o ponto de ligação, que eu acho que é mais importante no caso das Canárias, pode ser os cartagineses. O que é certo é que os gregos já comercializavam com as pessoas que estavam ali nas Canárias na altura, mas que até podiam ser anteriores aos aborígenes canários, daqueles que nós conhecemos. E, portanto, aquelas ilhas já tinham ali povos. E isso está tudo retratado, está tudo investigado. As Canárias têm museus arqueológicos com tudo e mais alguma coisa que encontram, que eu acho que é fundamental, porque cada vez que se encontram vestígios destes, pô-lo no museu para não se perderem. E existem vestígios nos Açores que infelizmente estão lá à espera de que alguém os vá buscar, como estes que foram encontrados por baixo do Maroito, e que apontam para uma datação de 1300 e pouco. Pelo menos aqueles que foram encontrados, porque ele não conseguiu escavar muito mais a partir de um certo extrato, porque aquilo começou a levantar alguma celeuma junto da população, e então eles tiveram que parar e portanto ficaram sem financiamento. E porque o objetivo deles era investigar em mais profundidade, para tentar perceber se naquela galeria por baixo daquele Maroço se conseguiam encontrar algo mais antigo. E é provável que esteja lá e existe.
Essas galerias não podem ser consequência das erupções vulcânicas e dos rios? Não, eu estou a falar de galeria construída, ou seja, eu chamo de galeria, é uma espécie de, é um tolos do estilo dos minoicos, que tem uma cobertura em triangular, e na zona do final desse túnel, que é um túnel que tem cerca de 8 metros, no fundo, 7 metros, no fundo desse túnel tem uma zona mais alargada, exatamente como os tolos do período micénico, que era para as pessoas estarem de pé, fazer o ritual da cremação ou fazer a oração ou o enterramento, e depois tinham que se baixar novamente, porque aquilo é um corredor, não é muito alto, mas a pessoa tem que se baixar em reverência, e isso é um dos aspectos comuns neste tipo de sepulcro, se podemos chamar assim. Era tudo pensado para isso, portanto, a pessoa tinha que entrar em reverência, chegava ali àquela zona onde era feita a cremação e as orações, já podiam estar de pé, até faziam uma pequena fogueira, etc. E depois, então, quando terminavam os rituais, saíam novamente em reverência. Curiosamente, este tolos, digamos assim, está orientado perfeitamente virado para nascente. Ou seja, eu fui lá ao fim do dia, fui lá de manhã. E quando cheguei lá de manhã fiquei perplexo. Tirei umas fotos fantásticas, porque aquilo tem uma situação muito particular. Até agora é o único maroiço onde foi encontrado essa galeria construída, que será um túmulo. Está orientado perfeitamente alinhado com o nascer do sol, só que mais aquilo é um espaço construído, porque tem uma rampa como em suave. O sol nasce por cima daquela rampa que foi criada para uma hora específica. E esse maroiço que tem esse túmulo está mesmo ao lado do tal pirâmide maior, a tal que estávamos a falar, que tem 15 metros, que é uma espécie de marco. Uma representa, eu não vou dizer o quê, que está na história, agora aí estava a tentar quase a dizer, representa tem uma representação específica, que é uma coisa importante, e aquele túmulo está ali ao lado, tal como acontece em muitas civilizações da antiguidade. O túmulo está ao lado de um monumento importante. Mas claro, estamos a falar de povoações com caráter aborígene. Portanto, isto tem os seus rituais e tem os seus segredos, digamos assim, culturais, que nós não conhecemos, porque ainda também não sabemos que povo poderá ter construído. Agora, existe ali uma intencionalidade muito clara. E a ligação das Canárias com a África é evidente. Este livro, que se chama As Pirâmides Blanches Canárias, que foi feito pelo Gustavo Romero, tal investigador das Canárias, ele faz uma análise temporal desde há 6.000 anos ou 7.000 anos atrás, em que no Saara era um oceano interior. Eu estive lá no Saara e aquilo é fantástico, porque são lajes de xisto em que há fósseis deste tamanho, em espiral e búzios compridos no chão, porque a água secou quando houve terremotos fortíssimos há 7.000 anos ou 8.000 anos, e a água que existia naquele mar interior, que era de uma grande altura, foi toda escoada por fissuras gigantescas, e é isso que hoje em dia gerou o deserto do Saara, e era um mar interior. E essas populações foram obrigadas a começar a migrar para os desfiladeiros da zona de Marrocos e todo o Magreb, para sobreviverem ao calor e para terem água, porque obviamente a primeira medida para o povo se fixar é a água. E portanto eles tinham estado, porque aqueles povos, uma das atividades deles é sobretudo o cultivo de cabras, que é o que lhes dá o leite e permite fazer os queijos, que é uma grande base da alimentação deles. E esse modelo foi o que foi trasladado para as Canárias. Eles levaram cabras, levaram porcos, e os cães, os famosos cães das Canárias, que acabaram por dar o nome às ilhas, porque cada vez que os barcos se aproximavam aparecia uma série de cães na parte superior dos desfiladeiros, e foi esse que deu o nome recente, porque aquelas ilhas já tiveram outros nomes desde o tempo dos gregos. Portanto, existe aqui a ligação gregos, romanos, cartagineses nas Canárias é muito forte e é real, e está investigada e está em museus, e continuam a encontrar vestígios todos os dias, cada vez que investigam, e ainda vão encontrar muitas coisas mais. E portanto pode haver aqui também uma ligação. Eu acho que nós temos muito a aprender com o que já existe investigado nas Canárias, porque realmente existe uma ligação, e é preciso ser humilde por um lado e ser desafiante por outro, e reconhecer que este trabalho tem que ser feito.
e porque existem hoje em dia muitos estudantes das universidades que podem fazer este trabalho de investigação. Curiosamente, houve um indivíduo que me contactou nas redes sociais da ilha de São Miguel, um universitário, que viu publicado precisamente num primeiro post que foi publicado no Facebook da Casa dos Açores, que eu enviei, fiz doações às bibliotecas todos os Açores, e ele foi à biblioteca e encontrou lá o livro, e então foi às redes sociais e contactou comigo e disse: olha, eu estou a achar o seu livro o máximo e isto vai dar um tema para a universidade. E eu acho que pode ser também um ponto de ajuda, porque estas novas gerações podem agarrar, eventualmente neste livro e em toda a investigação que já existe, pelo professor Félix Rodrigues, o Arquel Ribeiro, a doutora Antonieta Costa e algumas outras pessoas, e até, por exemplo, o Jorge Neves, que é um investigador da pré-história em inglês, muito conhecido, vai frequentemente à Ilha Terceira para continuar a investigar os vestígios que lá existem. Ele próprio tem feito uma divulgação enorme. Portanto, estas novas gerações e estes professores universitários poderão agarrar neste livro e encontrar pistas e fazê-lo divulgar, até pelos próprios estudantes. Exatamente. Os próprios estudantes. O chat GPT a trabalhar para ele. Olha, sabe que eu já fui ao chat GPT perguntar quem é que construiu os barões. A resposta não foi má de todo. Também não chegaram a grandes conclusões, mas também deixaram aquilo em segredo, para eu também não ficar a saber. Mas o que é certo é que descobri coisas engraçadas que não sabia, porque realmente a investigação histórica do futuro, brevemente, vai ser feita muito também suportada pela inteligência artificial. Sim. E é bom que seja, porque existem vestígios em todo o mundo, em todos os museus do mundo, que nós não fazemos a mínima ideia e podem estar todos relacionados. E eventualmente a inteligência artificial vai conseguir identificá-los em segundos, graças aos computadores quânticos a que estão ligados, e perceber, olha, não, isto é aqui, aqui, aqui. Uma coisa, por exemplo, que eu falo no livro, que eu acho fascinante, que é uma coisa que era o meu tema de tese de mestrado, que depois acabei por não concluir o mestrado, a tese, então fiquei só com a equivalência à pós-graduação, mas a minha tese era precisamente sobre os maias, porque eu sempre achei fascinante como é que as pirâmides maias foram construídas por aborígenes que viviam também em regime semi-recoleção, portanto plantavam milho e algumas outras coisas, mas também faziam muita recoleção da natureza. E como é que de repente temos uma população aborígene a construir pirâmides de uma complexidade que eu como arquiteto fico boquiaberto, com um sistema construtivo complexíssimo e cujo modelo parece ser o modelo da Suméria antiga, em termos proporcionais, geométricos, as inclinações das paredes, etc. Tudo, mas toda a iconografia parece ser da China antiga, com os dragões, tal serpente emplumada, as espirais, os pictogramas que são a linguagem deles. Parece que na Mesoamérica confluíram duas culturas antigas fortíssimas, uma que lhes deu o sistema construtivo das pirâmides e outra que lhes deu a parte decorativa, digamos assim, dos frescos, dos baixos relevos e se calhar até muito dos mitos que eles têm. E o que é certo é que isso ainda é pouco falado. Já começa a haver algumas pessoas que também falam nesta teoria de que realmente os maias receberam uma injeção de cultura tanto da zona do Levante, portanto do Mediterrâneo, como da zona da China, por via norte. E as pirâmides maias já existem ali há tantos anos e só agora, passados estes anos todos, é que se começa a ter material suficiente para começar aos poucos a cruzar e chegar a estas conclusões. E que é certo, estas tais 60 mil estruturas maias que ainda estão na floresta por descobrir, com certeza que nos vão dar muitas pistas. E se calhar, quem sabe, eu falo aqui numa pista que eu acho curiosa, que é, nas Canárias, existem as chamadas pintadeiras, que eram uns selos feitos em barro, com que eles se pintavam, tatuavam o corpo, os aborígenes tinham esse costume, não é? Nós sabemos. Os vikings também tinham esse costume. E essas pintadeiras, há um conjunto delas que existem nas Canárias que têm o mesmo desenho de carimbos, também que existem na cultura maia. Eu falo disso porque eu, quando descobri isto, fiquei perplexo, comentei com vários historiadores que eles não sabiam, acharam interessantíssima esta descoberta, porque de repente temos o mesmo tipo de carimbo, que também os gregos antigos já usavam um sistema de carimbos para tatuarem os escravos. E este tipo de carimbo existe tanto nas Canárias como nos maias. Estamos a falar do período já
das descobertas, não estamos a falar de um período anterior. E, portanto, estas pequenas pistas, como eu digo, esta investigação é toda feita de pequenas pistas. Mas o que é certo é que elas estão lá e existem e têm que ser investigadas. E a inteligência artificial pode ser uma forma de, rapidamente, termos aqui uma aceleração que nos permita começar a enquadrar melhor esta presença pré-portuguesa nos Açores. Eu posso só perguntar onde é que estão os Marosos na Madalena? É na Madalena? Portanto, não sei se conhece bem, quando sai da Madalena em direção à Criação Velha e Valverde, Sim. vira à esquerda, em direção numa tableta que diz Valverde, e a partir daí vai encontrar logo o maior, aliás, o maior maroço de todos está no centro da Madalena, mas os... Sim, está no jardim. Está atrás... Não, o jardim tem um maroço. Não, se continuar por essa estrada que vai do jardim, que passa junto à biblioteca para em direção à Montanha do Pico, vai encontrar um pouco mais à frente o maior de todos, que é o que está tem 15 metros. Está atrás de uma estação, etc. Ele já está meio desmoronado, mas vê-se bem, ele está junto à estrada. Se for para sul, pela estrada, portanto que sai da Madalena, e virar na seta que diz Valverde, estaciona o carro ali um bocadinho mais à frente e pode começar a andar pelos caminhos de terra avermelhada e aí vai encontrar muitos maroços. Aquilo é uma área grande. Aliás, se for procurar no Google, procure relatório arqueológico dos maroços do Pico. Pode fazer o download, tem lá no lado esquerdo, o tal relatório feito pelo arqueólogo Nuno Ribeiro, faz o download e são poucas páginas, mas tem uma explicação muito bem feita e uma análise muito bem feita da área. Eles fizeram o levantamento de toda a área dos maroços, que é uma área relativamente grande. Dentro daquelas freguesias é uma área grande. E ele explica muito bem, arqueologicamente, os trabalhos que eles fizeram. Inclusive descobriram, no topo de alguns maroços, descobriram cistas, como existem cistas também nas Canárias, que à partida seriam funerárias, no topo também. Não é só esta galeria que foi investigada. No topo existem realmente vestígios de que aparentemente existiam ali. A arqueóloga que eu falei, que fazia parte da equipa do arqueólogo Ribeiro, disse-me que encontraram até pedaços de osso e de carvão. Mas não foi investigado porque não tinha melhor. E essas análises laboratoriais são caras. Uma análise laboratorial mais barata que existe aqui nas proximidades pode andar entre os 1.000, 2.000 euros, só no pequena coisa, não é? E eles tinham muito material para investigar. Será que quando aquele mau tempo que se realizou não foi que os senhores foram invadir o santuário? Eu desconfiei que sim. Mas como eu não sabia fazer as preces dos antigos, a solução que nós encontramos foi, olha, sair rapidinho e jantar, porque o que é certo é que havia ali um fenómeno claramente eletromagnético. Ora bem, eu acho que nós tínhamos conversa para o resto da noite. Mas... Para o resto do ano, até o Natal. Mas também acho que temos um livro para nos entreter o resto do fim de semana. Olha, eu quero agradecer. Temos aqui a representante da Liga Livre, portanto, quem quiser, o livro está aqui à entrada. E eu depois posso fazer um pequeno autógrafo para quem quiser autógrafo, ou uma dedicatória. Eu queria agradecer ao Pedro, à Dina Livro e a todos os que estiveram aqui hoje. E pena não terem estado mais porque tinham saboreado aquilo que nós conseguimos ir captando. A explicação que o Pedro Duarte fez é de facto fascinante. Eu acho que nos abre o apetite para a leitura e convidar-vos para tomarmos alguma coisa, um chá ou um vinho e conversarmos um pouco mais, sei lá, e eu quero adquirir o livro. Em princípio, portanto, há sempre fitas oferta para a casa, mas queria que pusesse um autógrafo para a casa, para a biblioteca da casa, mas eu quero também adquirir o livro, porque vai ter que ser. Temos todos que conhecer um bocadinho mais. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade a todos. Obrigada.
Eu, da minha parte, também quero agradecer este convite, uma vez mais, e espero ter contribuído para elucidar algumas dúvidas sobre o que poderá estar contido nesta bomba literária. Quer saber o segredo? Porque isto pode ser, podemos estar aqui perante um material perigosíssimo. Basta abrir as páginas e ver que realmente isto é uma bomba. Muito obrigado. Obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Parabéns.